Marcos 5, 21 até o versículo 24. Depois nós vamos ao versículo 35 até o 43. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Vamos ao versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha vivificá-la em nossos corações através do teu Espírito Santo. Fala conosco, transforma-nos através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus tinha acabado de libertar o gadareno, aquele endemoniado famoso. Isso foi na região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. E essas 10 cidades estão ali junto ao mar da Galileia. E aqui está escrito que Jesus entrou no barco e atravessou indo para o outro lado. E do outro lado estava ali a cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum veio ter com Jesus o chefe da sinagoga, Jairo. Eu estive ali em Cafarnaum e entrei na sinagoga. Eu queria mostrar algumas fotos. Pastor Elton, por favor. Está ali a placa Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então, ao chegar ali, a gente depara com esse portão. Pode passar. Então aí você tem uma visão aí do que sobrou da sinagoga de Cafarnaum. O que é uma sinagoga? Um lugar de reunião. Quando os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, eles não tinham mais o templo de Jerusalém. Então eles passaram a se reunir em pequenos grupos, em pequenos salões, e assim surgiu a sinagoga, um salão de reunião dos judeus, ainda usadas até hoje. Não é? Então ali havia em Cafarnaum uma sinagoga, aí está o que sobrou dela. Jairo era o chefe da sinagoga. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele era um líder.
antes de mais nada, era um judeu, não é? Religioso. Além disso, um líder na sua religião. O chefe da sinagoga, esse era um cargo importantíssimo na cidade. Ele era uma das principais pessoas na cidade. O chefe da sinagoga. É como se em Belo Horizonte só existisse essa igreja e o chefe seria o pastor Alisson. Então, seria muito importante porque é a única igreja. Então, ali, a condição de Jairo era essa. Uma pessoa que tinha um título, uma posição social, uma posição religiosa, um homem revestido de autoridade, uma pessoa respeitada, honrada. Talvez fosse um homem rico, bem provável, não é? A Bíblia não nos diz isso. O fato é que Jairo era um exemplo de pessoa realizada. Parecia ser um homem feliz, um homem que tinha o que muitos gostariam de ter. Será que Jairo precisava de Jesus? Será? Claro que sim. Mas durante muito tempo ele não sabia disso. Assim como todos nós precisamos de Jesus, até as pessoas que não vieram ao culto hoje, elas precisam de Jesus também. Até aquelas que não creem em Jesus, elas precisam de Jesus também. Muitas pessoas têm uma vida como Jairo tinha, uma vida que parece perfeita. Essas pessoas até são religiosas, até acreditam em Deus, mas ainda assim precisam de Jesus. Mas quando é que as pessoas reconhecem que precisam de Jesus? Quando um problema sério, um problema grave bate à sua porta. Então isso aconteceu com Jairo. Aí poderia estar escrito Jairo, discípulo de Jesus. Não está escrito isso porque Jairo não era discípulo. Jairo não era um seguidor de Jesus. Jairo aparentemente não precisava de Jesus. Mas quando a doença bateu à sua porta, então ele reconheceu, agora só Jesus. E nós temos aí um problema sério. Uma filha doente. E nesse momento nós vemos o lado paternal de Jairo. Temos aí o exemplo de um pai amoroso, de um pai que está aí com o seu coração aflito, com o seu coração angustiado por causa da doença da filha. Eu sei o que é isso, o que é passar por uma situação de doença do filho. Graças a Deus, o Daniel nunca chegou nesse ponto extremo. Mas eu sei o que é um coração aflito de um pai. E muitos aqui também sabem. Não é verdade? Nós temos aí o exemplo do Cauã. O Cauã, que tem sido acompanhado aí por todos nós em oração. E nós temos visto aí um milagre na vida desse menino. Amém? Glória a Deus por isso. Mas uma situação dessa deixa o coração do pai aflito e também o coração da mãe. Mas como hoje não é dia das mães, eu vou falar só do pai. O coração do pai estava aflito, estava angustiado. Mas qual seria a solução para esse problema? Quando nós temos um problema sério, nós começamos a pensar em alternativas e certamente Jairo já teria pensado em muitas alternativas. Aqui ele estava chegando no fim da trilha. Mas ele chegou a um ponto de reconhecer que ele mesmo não poderia resolver o problema da sua filha. Assim nós também, que somos pais, precisa chegar um momento de reconhecermos que nós não somos tudo o que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos também precisam de Jesus. É uma ilusão pensar que você vai dar tudo o que o seu filho precisa. Não.
Jairo chegou a essa conclusão que ele não era a solução para a sua filha. Os médicos também não seriam a solução para aquela menina. Não estamos desvalorizando os médicos, mas sendo um homem da posição que Jairo era, certamente ele já tinha utilizado os recursos da medicina, tão rudimentares naquela época. Mas os médicos não podiam fazer mais nada. Ele sabia que a sua filha estava próxima da morte. A religião seria uma solução? Não. Jairo era chefe da sinagoga. Por que ele não levou a menina para a sinagoga? Por quê? Porque ele sabia que na sinagoga ela não seria curada. Houve eventualmente uma cura ou outra na sinagoga quando Jesus estava lá dentro, não é? Porque é Jesus que cura, não é a sinagoga. Assim também não é esse salão que cura, esse salão aqui não tem poder, esses bancos e cadeiras não têm poder. Mas Jesus tem poder. E nós precisamos ter consciência disso. Não podemos pensar que a religião é a solução para a nossa vida. O pai não pode pensar que a religião é a solução para o seu filho. Não! Jesus é a solução. Não basta ensinar uma religião para o filho. Não basta. O que precisamos fazer então? Nós vemos aí que Jairo procurou o Senhor Jesus. Olha, Deus permite determinados problemas na nossa vida para que nós o procuremos. Então não fique revoltado. Não fique revoltado. Procure Jesus. Jairo podia ficar em casa murmurando, reclamando, blasfemando, acusando Deus, perguntando por quê, por quê, por quê. Não, Jairo não fez isso. Jairo partiu ao encontro de Jesus. Jairo foi procurar Jesus. Então, nós não queremos problemas nas nossas vidas. É claro que não queremos. Mas se Deus permitiu, nós precisamos compreender que isto pode ser um meio pelo qual você vai se aproximar mais de Jesus. Não bastava Jairo saber que Jesus está na cidade. Ah, Jesus está na cidade hoje. Beleza, que bacana, né? Não, isso não é suficiente. Jairo precisava correr até Jesus e se prostrar aos pés de Jesus. Não basta você saber que Jesus está presente. É claro que Jesus está presente, mas você se prostra diante dele. Você se humilha diante dele. Um detalhe importante é que Jairo não escondeu o seu problema. Jairo não escondeu. Ele poderia ficar em casa e dizer assim, olha, isso aqui é um problema particular nosso. Não é? A nossa filha está doente, nós não precisamos contar para ninguém. Ninguém precisa saber. Não, Jairo não fez isso. Então, não esconda o seu problema. Peça ajuda, peça oração. Compartilhe, não com qualquer pessoa, porque Jairo não foi atrás de qualquer pessoa. Não é? Mas não esconda. Não guarde o seu problema em casa. Como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Será que existe um problema lá guardado? Traga o problema para Jesus. E o que acontece aqui nesse texto? Aí no versículo 22 diz que Jairo, o chefe da sinagoga, vem até Jesus e se prostra aos seus pés. Mas que contraste! O chefe se prostrando? O chefe se prostrando? O problema quebra a soberba humana. Por isso que às vezes nós precisamos de alguns problemas na nossa vida. Alguém disse que o desespero é o pai da humildade. Ah, você não é humilde? Você não pede ajuda para ninguém? Você não conta o seu problema para ninguém? Ninguém tem nada a ver com a sua vida? Deixa o desespero chegar para você ver. O desespero é o pai da humildade. A pessoa fica humilde.
Fica humilde. Então, nesse momento, o chefe teve que se prostrar. Nós também precisamos, diante de Jesus, precisamos nos prostrar. Precisamos nos humilhar. Não podemos ter uma postura de soberba. Precisamos nos ajoelhar diante dele. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nos humilhando, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. E aqui está um pai clamando por uma filha. Agora, Jairo tinha uma expectativa. Sempre que nós buscamos o Senhor, nós temos uma expectativa. Mas muitas vezes, Deus não faz as coisas exatamente como nós esperávamos que Ele fizesse. Aí então as pessoas ficam revoltadas, começam a questionar. Veja a expectativa de Jairo, no versículo 23. Rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Jairo já tinha um script pronto. Jesus, vai ser da seguinte forma: o Senhor vem comigo, me acompanha, entra na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, faz uma oração, cura a minha filha para que ela viva. Jairo já tinha o programa pronto, já tinha o script. Jesus, o Senhor vai agir dessa e dessa maneira. E o que Jesus fez? Não seguiu o script de Jairo. Aí está o nosso problema muitas vezes. Nós fazemos uma oração pedindo para Deus determinadas coisas, e quando Deus não faz daquela forma, nós começamos a reclamar, nós começamos a duvidar de Deus. Como foi que Jesus agiu? Veja bem. Em primeiro lugar, Jesus poderia ter feito uma cura à distância. Poderia? Ele poderia dizer assim: Jairo, vai em paz, a tua filha já está curada. Como ele fez isso, uma ou duas vezes? Ele poderia fazer, mas Jesus não queria fazer isso. Sabe por quê? Jesus queria entrar na casa de Jairo. Jesus queria entrar na casa de Jairo. Jesus queria entrar, mas não exatamente da maneira como Jairo queria. Então Jesus demorou. Jesus demorou. Jairo tinha pressa. Você imagina um pai aflito, desesperado, está apressado. Não é? A gente chega com um filho no hospital, esperar 15 minutos parece que são 90 minutos. Não é? A gente quer ser atendido primeiro, a gente não quer saber se o filho do outro está morrendo, a gente quer entrar na frente. Um pai aflito é um problema. Depois eu vou falar das mães aflitas outro dia. Mas um pai aflito é um problema. O inimigo está atacando. Jairo estava com pressa, e nós aqui enrolando, né? Jairo estava com pressa. Aí o que Jesus fez? Jesus vai andando com a multidão, e no meio do caminho encontra quem? A mulher do fluxo de sangue. Por isso que nós pulamos aí um tanto de versículos, né? Porque uma mulher ali com hemorragia, e Jesus curou aquela mulher, e Jesus conversou com aquela mulher, e Jairo ali aflito, Jairo ali desesperado, Jesus, me ajuda, Jesus. Mas ele teve que esperar, porque Deus tem o tempo dele. Existe o tempo de Deus. Deus não segue a nossa agenda. Deus não segue o nosso calendário, nem o nosso relógio. Eu não posso marcar data para Deus fazer milagre. Eu não posso dizer que é amanhã que o milagre vai acontecer. Eu não posso. Eu só posso clamar ao Senhor. Eu só posso orar. E eu posso crer
e eu posso esperar, porque no tempo de Deus, Deus vai realizar os propósitos dele. Então, Jesus demorou. É o problema das orações que não são atendidas, pelo menos não imediatamente. A gente ora, e às vezes a solução não vem. Algumas vezes é rápido, não é? Algumas vezes é rápido. Outras vezes não. Você ora. E o pior é quando a situação piora. E nesse caso, a situação piorou. Mas como que pode acontecer isso? Vieram lá alguns homens dizendo: Jairo, pare de perturbar o mestre, a tua filha já está morta. Meu Deus! Mas a coisa já estava terrível, e agora? Acabaram as esperanças. Quantas vezes acontece isso? E alguém poderia dizer: olha aí, Jairo, você foi atrás de Jesus, você encontrou Jesus, você se prostrou aos pés de Jesus, você fez o seu pedido a Jesus, você acreditou em Jesus e não adiantou nada, Jairo. Jairo, você está perdendo o seu tempo com esse homem chamado Jesus. E quantas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Parece que você está perdendo o seu tempo com Jesus. Você está ali com Jesus e a situação está piorando na sua casa. Mas Jesus tem um plano. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Jesus deixou que aquela menina morresse para que o milagre fosse maior. Não é verdade? Às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que o milagre seja maior. Se Ele simplesmente fizesse aquela cura à distância, não é? Haveria 1000 explicações para a cura da menina. Ela sarou, eu já sabia que ela ia sarar, ela já estava melhorando. Essa doença não era nada, não, gente. Isso aí, coisa à toa, já passou. E não seria dada a glória a Deus. Então, algumas vezes a coisa tem que piorar para você depender de Deus de verdade. E as explicações humanas, elas vão sendo eliminadas. Vão sendo eliminadas. E aí, no meio do caminho, o que aconteceu? Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Os inimigos da fé estão no meio do caminho. Sempre estão. Então não fique admirado se você encontrar alguns deles no seu caminho. Os inimigos da fé, eles sempre têm uma palavra para você. E eles vão dizer: olha, não adianta mais. Acabou. Agora não tem mais jeito. Agora é tarde demais. Quando você escutar essa mensagem, você diga assim: nunca é tarde para Jesus. Amém? Não era tarde. Você não pode dar ouvidos aos inimigos da fé. E eles estão aí por todo lado. E nós ouvimos recados deles todos os dias. Não é? Se você liga a televisão, se você liga o rádio, se você conversa com um colega no trabalho, você pode e ouve muitas vezes inimigos da fé que estão falando contra a sua iniciativa de buscar o Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? Jairo não desistiu. Aí está escrito que Jairo falou: então, Jesus, muito obrigado, tá, valeu a sua intenção, agora eu vou embora. Não. Jairo não desistiu. Nós temos aí o exemplo de um pai de fé. Um pai perseverante. Um pai insistente. Não é? Não vou contar de novo a história do Pitbull. Né? Mas um pai que era igual ao Pitbull, não larga por nada. Jairo não largou Jesus. O problema piorou, mas a solução está a caminho.
Jesus estava a caminho, e aí está escrito, no versículo 37, que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Jesus dispersou aquela turma de incrédulos. Eu fico imaginando, né, como Jesus deve ter feito. Olha, não quero ninguém atrás de mim. Pedro, Tiago, João, só vocês. Não quero ninguém atrás de mim. Não quero incrédulo atrás de mim. Jesus dispersou aquele grupo. Então podemos perguntar, com quem você anda? Será que você está sempre rodeado de incrédulos? Jesus não queria incrédulo perto dele, não. Jesus queria pessoas de fé. Não quer dizer que você tenha que ser inimigo do ímpio, que não possa andar com o ímpio, não é assim. Mas cuidado com pessoas que estão influenciando a sua vida. Pessoas que são seus companheiros próximos, chegados. Será que são pessoas incrédulas ou são pessoas de fé? Você precisa de ter crente perto de você. Não vai afugentar o ímpio, mas você precisa ter relacionamento com pessoas de fé. Porque elas vão ajudar a sua fé a crescer. Amém? É por isso que igreja é importante. Igreja é importante por causa disso. Porque a fé de um ajuda a fé do outro. Glória a Deus. O que aconteceu na sequência? Jesus chegou à casa de Jairo. E qual era a situação ali na casa de Jairo? Morte. Pranto, choro, tristeza, um alvoroço, conforme diz a palavra de Deus. Como está a sua casa? Como está a sua casa? De repente está um alvoroço, está uma confusão. Olha, Jesus precisa entrar na sua casa. Jesus precisa entrar. E aqui está escrito que as pessoas estavam ali chorando, chorando, chorando. E quando Jesus falou, a menina não está morta, mas dorme, as pessoas começaram a rir. Eles estavam chorando no versículo 38, começam a rir de Jesus no versículo 40. O povo falso, né? É muita falsidade. Naquele tempo, havia as carpideiras, pranteadores, eram os chorões profissionais. Exatamente, coisa tão diferente da nossa cultura, não é? Mas eram pessoas contratadas para chorar nos velórios. Na Coreia, se não chorar, pau quebra, né? Morreu o imperador lá, se não chorar, a coisa fica feia. Então, aqui, as pessoas no momento estão chorando, no outro estão rindo de Jesus. Irmão, se riram de Jesus, não ache demais as pessoas rirem de você, não. Se até de Jesus riram. Você imagina Jesus ofendido? Não, estão rindo de mim, também eu vou embora. Não vai fazer milagre nenhum aqui, Jairo. Tchau pra você, não quero saber? Não quero saber, vou embora. Não, meus irmãos. Jesus tinha um propósito e o propósito ia ser executado. Com a risada das pessoas ou sem a risada. Quando Jesus tem um propósito, ele executa. Nós também precisamos ser assim. Não é porque fulano me ofendeu, eu estou indo embora. E o propósito de Deus, onde que fica? Onde fica o propósito? Estão rindo de mim. Vou embora. Então, Jesus entrou naquela casa. E quando Jesus entra, o mal tem que sair. Não é? Quando Jesus entrou, saiu todo mundo. Está escrito aí no versículo 40. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada.
Jesus pôs aquela turma toda para fora. Né? Quando Jesus entra na nossa vida, alguma coisa tem que sair também. Você não pode manter na sua vida Jesus e os ídolos. Mas você não pode manter Jesus e um pacote de tradições religiosas, superstições, horóscopo e duende, gnomo, fada. Não. Quando Jesus entra, essa turma toda tem que sair. Não é porque a nossa solução é Jesus. Aleluia. Então, Jesus entra, muita coisa sai. E Jesus entrou ali no lugar onde aquela menina estava deitada. E tomando, versículo 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou, aleluia, ela levantou e começou a andar, glória a Deus, porque entrou aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Mas eu fico bobo de ver a discreção de Jesus. Jesus era discreto demais. Imagine se fosse um de nós. O que nós faríamos? Nós íamos pôr o povo para fora? Talvez nós iríamos fazer a propaganda para o povo entrar. Não percam um grande milagre. Farei um grande milagre hoje às 15 horas. Você não pode perder. E vamos colocar carro de som na rua. Não perca o grande milagre. A menina vai ressuscitar. Venha você também ser testemunha deste grande prodígio, nunca antes visto na cidade de Cafarnaum. E vamos colocar no rádio, papel no poste, faixa, outdoor, televisão, Facebook. Jesus não era assim, meus irmãos. Jesus não fazia espetáculo. Não quero dizer que não possamos fazer propaganda das coisas, se o nosso propósito é levar o evangelho, que nós façamos propaganda. Mas não espetáculo, Jesus tinha tudo nas mãos para fazer um grande espetáculo. Mas ele não fez isso. Ele foi discreto. Discreto. E ele não fez como Jairo queria. Jairo já tinha dito, o senhor vai, impõe as mãos sobre ela, cura e tal. Não, Jesus foi lá e pegou a menina pela mão e a menina levantou. Da mesma forma, nós que somos pais, precisamos levar Jesus para dentro das nossas casas. Que este seja o nosso maior legado. Não apenas dar coisas para os nossos filhos, porque as coisas vão acabar. Você pode dar um carro 0 quilômetro para o seu filho, mas esse carro vai acabar. Mas se você levar o seu filho a ter um compromisso com Jesus, esse compromisso será eterno. Então, a grande marca de Jairo foi essa. Um pai que levou Jesus para casa. Então, você também precisa levar Jesus para casa. O pastor Alisson falou aqui agora há pouco, que não... Vou dizer aqui em outras palavras, a nossa relação com Jesus não pode ser só na igreja. Nós precisamos levar Jesus para casa. E o que é que nós temos levado para casa? Será que você está levando uma garrafa de cachaça? Um maço de cigarro? O que é que você leva para casa? Levando o adultério? Levando a amante para casa? O que você leva para casa? Jairo levou Jesus para casa. Então essa deve ser a nossa marca. Precisamos levar Jesus. Mas Jesus não está aqui em carne e osso para você pegá-lo ali na rua pela mão e levá-lo. Você tem que levar Jesus através da sua vida. Levar Jesus através do seu exemplo. Através do seu caráter. Através do ensinamento para os seus filhos.
é assim que você vai levar Jesus. Jesus chegou naquele lar e naquele dia, aquela menina que estava morta começou uma vida nova. Com Jesus é assim. Com Jesus começa uma vida nova. Você que é pai, a morte está rondando os seus filhos. A morte está rondando os nossos filhos. E Jesus é a vida nova que eles precisam. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Não é? Nós que somos pais, nós agradecemos a Deus por essa honra que Ele nos deu. Que Ele nos ajude a sermos um referencial para os nossos filhos. Porque quando os nossos filhos chamarem a Deus de Pai, eles vão lembrar de nós. Não é? Que tipo de pai nós temos sido? Que imagem de Deus nós temos formado no coração dos nossos filhos? Que seja uma imagem abençoada, uma imagem dessa nova vida. Então, nesta manhã, nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus, nos humilharmos diante de Jesus, sabendo que Ele é a solução. Ele é a solução para os nossos filhos, seja para doenças físicas, seja para doenças espirituais. E esta é mais uma oportunidade de nós apresentarmos os nossos filhos ao Senhor e agradecermos pela honra que Ele nos deu de sermos pais. Deus nos abençoe. Do meu viver, Tu és o meu ar. Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus na minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim.